Gravar mais um vídeo, pessoal. Hoje eu quero estar falando a verdadeira libertação. O que é que você vai ter que fazer para você se libertar? Primeiro, se libertar dos espíritos imundos, o mal, né? Que é os espíritos que agem na vida das pessoas. Por que o diabo tem acesso à vida da pessoa? Porque a pessoa está em pecado. Quando a pessoa vive no pecado, o mal tem acesso à vida dela, por causa do pecado. E Deus não pode fazer nada por causa que a pessoa está vivendo o pecado, não quer se arrepender. Mas hoje, Deus vai te revelar isso para você, que foi o que Jesus fez. Se você tiver a Bíblia, abra ela no livro de Mateus 12 e no versículo 38. A primeira libertação é dos espíritos imundos. Ele diz aqui, Jesus fez esse trabalho e hoje também esse trabalho é feito com a pessoa que é de Deus, é batizada com o Espírito Santo. Ela tem essa autoridade para fazer esse trabalho, mandar o mal embora da vida, do corpo da pessoa. Mas ele não consegue mandar embora da vida da pessoa. Isso é isso que eu quero fazer e você venha entender. Ele diz aqui, mas se eu expulso os demônios, é pelo Espírito de Deus, logo é chegado vos o reino de Deus. Então, o diabo só sai de duas formas. Ou através do nome de Jesus, que a Bíblia diz que o nome de Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Então ele sai na boca de uma pessoa que tem autoridade para isso. Ou através do Espírito Santo, quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo. Então, se eu expulso o demônio, é pelo Espírito de Deus. Logo é chegado o reino de Deus até vós. Então, para o reino de Deus chegar numa pessoa, primeiro, o que acontece? A pessoa tem que se libertar. Aí, a Bíblia fala no livro de João, para ela se libertar. Ele diz, conhecerei a verdade, João 8, versículo 30. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade, conhecer a verdade, mas essa verdade conhecida é a verdade praticada. Uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, e uma outra coisa é você conhecer a verdade. A verdade é Jesus. Para você, a palavra de Deus fala que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conhecer a verdade é conhecer Jesus. Só que para a pessoa conhecer Jesus, ela tem primeiro se libertar dos espíritos. Eu já falei que tem autoridade o pastor, o obreiro, o bispo, quem seja, tem autoridade para mandar embora do corpo da pessoa, mas não tem da vida da pessoa. Aí vem a segunda libertação, que é a libertação do pecado, que o pastor não pode fazer, Deus não pode fazer, você tem que se libertar do pecado. O que é a libertação do pecado? Livro de Romanos 6 e 18, diz aqui, libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Então você só se torna um servo de Deus, uma serva de Deus, quando a pessoa se liberta do pecado. O que é a libertação do pecado? É o abandono do pecado. Primeiro, para a pessoa se libertar do pecado, ela tem que se libertar primeiro dos espíritos imundos, porque se ela não se liberta dos espíritos imundos, tem como ela se libertar do pecado. O mal não vai deixar se libertar. Aí vem a libertação do pecado. Para ela se libertar do pecado, a libertação do pecado, ela tem que tomar uma decisão de entregar a vida dela ao Senhor Jesus 100%. É uma decisão da própria pessoa. A libertação do pecado é o abandono. Que primeiro a pessoa tem que se arrepender e se converter. A Bíblia fala, arrependei-vos e convertei para que o vosso pecado seja apagado. Então ela se arrepende, se converte, o pecado dela é apagado, torna-se uma página branca diante de Deus, ela é batizada e ela é sepultada espiritualmente falando, ressuscita uma nova criatura. A libertação do pecado. Primeiro, ela tem que se arrepender. O que é arrependimento? Ela tem que reconhecer o seu pecado, reconhecer que a pessoa está vivendo o pecado. Segundo, é odiar o pecado.
Terceiro, confessar o seu pecado para o Senhor Jesus. Quarto, é abandonar definitivamente o pecado. Isso é converter. Quinto, esquecimento. Esqueça do que você fez, deixou de fazer. Não importa mais o que a pessoa fez, deixou de fazer. Importa que ela se arrependeu. Então ela se libertou do pecado. Então ela era uma serva da justiça. Então isso é a verdadeira libertação. E quando ela faz essas duas coisas, a Bíblia fala em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e alegria no Espírito Santo. Quando ela faz isso, ela recebe o reino de Deus. Ela recebe o reino de Deus. E quem traz o reino de Deus para ela? O Espírito Santo. Porque quando ela faz isso, ela é batizada com o Espírito Santo. Então está falando, o reino de Deus é alegria e paz no Espírito. Ela passa a ter alegria, ela passa a ter paz, ela passa a ter paciência, ela passa a ter longanimidade, benignidade, ela passa a ter equilíbrio, ela passa a ter uma vida totalmente diferente. Então isso é a libertação que a pessoa precisa fazer. Isso é a verdadeira libertação. Porque se ela não fizer isso, ela não consegue se libertar. O mal sai do corpo dela, mas depois vai voltar. Porque ela não se libertou do pecado. Isso não depende de Deus, não depende de igreja, não depende de pastor, depende da própria pessoa. Se você vai ouvir esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe com as pessoas que estão sofrendo. Que Deus te abençoe.